Bom dia. O papel da educação física escolar na prática de atividade física ao longo da vida. O que você tem a falar sobre esse tema, Vivian? Na minha opinião, o papel da educação física escolar na prática de atividade física ao longo da vida é fundamental para criar uma base sólida para a prática de atividade, e ela não só promove a saúde física, mas também contribui para o desenvolvimento emocional e social dos alunos, preparando-os para adotar e manter o estilo de vida mais ativo e saudável. E como o professor de educação física pode contribuir para esse analfabetismo motor? Qual a sua opinião sobre isso? Assim, eu creio que os professores de educação física têm um papel crucial na alfabetização motora dos alunos. E por esse meio de uma abordagem diversificada, adaptativa e encorajadora, eles podem ajudar os alunos a desenvolver habilidades motoras essenciais e a superar o analfabetismo motor, criando um ambiente positivo e inclusivo, oferecendo feedback construtivo e ajustar as atividades para atender às necessidades individuais, são estratégias chaves para promover o desenvolvimento motor eficaz e significativo. Como o analfabetismo motor, que é a falta de habilidades básicas de movimento e coordenação, impacta o desenvolvimento das crianças e quais estratégias podem ser usadas para prevenir e corrigir esse problema? O analfabetismo motor, que afeta as habilidades básicas de movimento e coordenação das crianças, pode comprometer seu desempenho em atividades físicas e sociais. Para prevenir e corrigir esse problema, é essencial oferecer uma variedade de atividades físicas, incentivar a prática regular, implementar programas de intervenção e educar pais e professores sobre técnicas de desenvolvimento motor. Mesmo porque, o analfabetismo motor ele traz problemas até no dia a dia da criança, não é só na escola. Com certeza. Então é na escola que a gente vai aprimorando e ajudando a criança para ela ir para a vida inteira sem ter muitos problemas, né? Sim, com certeza. Comente como foi as experiências positivas e negativas na educação física escolar. Experiências positivas. Engajamento. Atividades bem planejadas incentivam a participação de todos os alunos. Desenvolvimento de habilidades. Programas diversificados melhoram habilidades motoras e autoestima. Integração social. Promove colaboração e habilidades sociais entre alunos. Promoção da saúde. Incentiva hábitos saudáveis e bem-estar. Onde que aqui no município nosso nós temos um programa relacionado à parte da saúde, que tem, as crianças elas recebem a escova de dentes, recebem a pasta, o creme dental, né? E eles vão toda semana, tem a saúde bucal, vai lá para poder estar ensinando eles a estar escovando os dentes, a ver aquelas crianças que estão abaixo da pobreza mesmo, para poder estar levando essas crianças no dentista, que às vezes eles não têm nem sabem os direitos que tem, né? O município tem nas unidades de saúde, todos eles têm o consultório odontológico, mas às vezes eles nem sabem que tem. Para poder chegar em casa, para falar com os pais, ó, tem, marca para mim. E aí essa escovação é feita toda semana por um assistente bucal. E tem as datas que vai os dentistas. Então aqui na nossa cidade, em Muritizeiro, funciona muito bem esse programa, e já tem bastante tempo. Aí ele funciona nas escolas municipais, que eu vi. E agora eu não sei se na estadual funciona, porque o tempo do meu estágio não apareceu ninguém. Mas eu acho que só funciona no municipal. Eu também acho que só no municipal, que quando eu fiz o estágio na creche que eu fiz, lá também Sim. tinha esse programa com os alunos lá toda semana. Esse programa eu vi que ele funcionou muito bem, sabe? E também vi um programa que funcionou muito bem, um programa não, é assim, uma parte boa da parte da educação física na escola onde eu fiz estágio, foi a relação que eles têm com o professor de educação física em os projetos eles participarem. O professor de educação física ele consegue levar mais. A professora onde eu tive lá,
teve a quadrilha, Dia das Mães e tudo. O professor de educação física ele foi responsável por tudo e eles conseguiam levar com mais facilidade essas crianças. Sim. E consegue também trabalhar até higiene pessoal. Sim. Que tem escola igual a que eu estava, né? Cidade Jardim, que o pessoal é de extrema pobreza, então os meninos não tinham nem hábito de tomar banho. Então lá tem que trabalhar muito com eles sobre a higiene pessoal. A relação entre exclusão, esportivização e analfabetismo motor. Explique. Bom, a relação entre exclusão, esportivização e analfabetismo motor está ligado à forma como o foco excessivo nos esportes pode levar à exclusão de alunos que não têm habilidades esportivas desenvolvidas, resultando assim, em analfabetismo motor. Esportivização é quando as aulas de educação física elas são mais desenvolvidas para a parte de esportes competitivos, deixando de lado o desenvolvimento de habilidades motoras básicas. Com isso, pode excluir os alunos menos habilidosos, como já foi falado anteriormente, que sem oportunidades adequadas para desenvolver suas capacidades motoras, acabam com analfabetismo motor, ou seja, com bastante dificuldade em realizar movimentos básicos. Um exemplo claro disso é que quando uma escola que prioriza apenas o futebol nas aulas de educação física pode deixar de lado as atividades que desenvolvam habilidades motoras diversas, como o equilíbrio, a coordenação motora, Fazer aquelas brincadeiras, aquele circuito. Sim. Que também vai trabalhar habilidades que vão ser usadas nos esportes. Isso. Mas o quê? Primeiro trabalha as habilidades, depois leva para o esporte. Exatamente. Não pode ficar só no esporte. Vamos jogar futebol, é só chutar a bola. Não, tem que trabalhar a habilidade antes. Isso. E assim, os alunos que não têm aptidão para o futebol, por exemplo, podem se sentir excluídos e ao longo do tempo desenvolver outras habilidades motoras básicas. Basicamente isso. Engraçado, quando eu fiz um circuito para os meninos, onde que eu fiz o estágio, eles amaram, tanto que eles pediram para fazer de novo, assim, tia, coloca de novo, porque nós queremos aquela atividade que você deu na outra aula. É muito bom quando o aluno pede para fazer, repetir uma atividade ou para introduzir e praticar mais aquela coisa. E trabalha muitas habilidades. Sinal de que vai no lugar certo. Pular, correr. saltar, correr. Até condicionamento físico, Sim. trabalha. Não é só as habilidades físicas múltiplas, É muito bom. Eu adoro trabalhar. A importância da educação física escolar no desenvolvimento motor de crianças e adolescência. Bom, o importante é demais, É fundamental para o desenvolvimento tanto motor das crianças e dos adolescentes, porque promove o aprimoramento de habilidades motoras básicas complexas, como o que foi falado agora, correr, saltar, lançar, equilibrar, Equilíbrio, que é muito importante. Sim, e essas atividades, elas não apenas contribuem para o desenvolvimento físico, mas também para a coordenação, agilidade, força e consciência corporal. Além disso, a prática regular dessas atividades físicas na escola também ajuda a formar uma base sólida para o estilo de vida saudável, estimulando o desenvolvimento cognitivo e social e melhorando a autoestima e a confiança do... Como a inclusão, integração, segregação e exclusão são abordadas na educação física escolar e quais estratégias podem ser implementadas para garantir que todos os alunos, independentemente de suas habilidades ou condições, participem de forma equitativa e significativa das atividades físicas, Rosilene? Olha, na educação física escolar, essa abordagem de inclusão, integração, segregação, exclusão, ela deve ser cuidadosamente considerada para garantir que todos os alunos consigam participar de maneira qualitativa e com equidade, sem exclusão, sem... Aí, na educação física escolar, o que podemos fazer para ter a inclusão?
adaptar as atividades para um aluno que está com dificuldade, que tem algum tipo de deficiência, né, que é portador de algum tipo de deficiência. Com relação à integração, promover a participação dos alunos com necessidades especiais com atividades regulares que incentivem eles a participar mais da educação física e que faça com que os outros alunos aceitem de uma forma mais carinhosa esse aluno com necessidade especial, porque a gente sabe que é difícil. Entendeu? Aí para um aluno ele aceitar aquela criança que tem uma necessidade especial, acolher, ele sempre pode pensar que o aluno vai atrapalhar o time, igual se for uma competição. Ninguém quer ficar com aquele aluno que não consegue acompanhar, vai sempre querer excluir. Aí tem que trabalhar isso, né? Para que não aconteça. Com relação à segregação. A segregação ela tem que ser utilizada somente quando necessário, com a alternativa de quê? Promover a inclusão e integração dos colegas. Exclusão. Com a exclusão deve-se identificar e remover barreiras e atitudes que assegurem que todos os alunos possam participar e se beneficiar das atividades. Ou seja, com relação à exclusão, o que pode ser feito? Excluir as limitações e evitar a exclusão de aluno. Deve-se excluir as atividades que vai trazer algum tipo de exclusão de alunos, de participação. De desconforto, né? De desconforto para algum aluno. Mas também, Rose, eu acho que isso vem de casa. Em relação a você pegar o seu filho e ensinar ele a ter esse contato. O que acontece? Minha família são a maioria de professoras. Minhas irmãs são todas professoras. E meu filho, a um certo momento da vida dele, ele estudou com a minha irmã, que foi professora dele. E lá ele aprendeu muito sobre inclusão. Como ele sempre foi uma criança muito tranquila, o autista sempre ficou do lado dele, para ele poder ajudar. E aí foi pro decorrer de todos os anos. Sempre ele tem, como ele é muito mais tranquilo e não faz muito barulho para os autistas, então é muito preocupante quando tem um que grita muito próximo. Então, quando faz dupla, ele sempre fazia com esse amigo dele. E ele ficou muito feliz que agora, quando ele foi pro ensino fundamental, ele encontrou com um amigo dele. E o amigo dele foi para a sala dele. E não é tão simples assim. Até hoje a mãe já entrou na justiça e tudo, e ela não conseguiu ainda um professor para estar acompanhando ele dentro da sala de aula. Quem está ajudando ele esse tempo todo, ela entrou com a ação, não conseguiu ainda. E quem acompanha ele, que fica do lado dele o tempo todo, é meu filho. Meu filho que fica do lado do Anderlan, ajudando ele e tudo. Nas aulas de educação física, ele vai lá, chama ele para poder acompanhar. Então, assim, isso eu ensinei na minha casa. E se os pais não ajudam muito, se os pais ajudassem para poder estar levando, então assim, às vezes responsabiliza muito só a escola. E é erradíssimo. Então assim, ele ficou tão feliz e assim, depende da criação que a criança tem. Ele ficou muito feliz de ter visto o amigo dele. E tá lá, os dois, ele e a Derlan, fazendo os trabalhos juntos e convivendo. Rosileide, e como você vê a esportivização? Você vê ela como forma que transforma atividades físicas em práticas altamente especializadas e competitivas? Afeta a participação dos alunos na educação física escolar? E quais estratégias podem ser usadas para evitar a excessiva especialização e manter o foco na saúde e no prazer das atividades físicas? Olha, a esportivização que foca da especialização e competição das atividades físicas, ela acaba excluindo alguns alunos, né? Então, criar pressão excessiva pode prejudicar o prazer e o desenvolvimento geral dos alunos, entendeu? Para evitar esse excesso de problemas e manter mais um foco na saúde e diversão, é importante oferecer uma variedade de atividades físicas que não deixe as crianças tediosas, aquela aula chata, engessada, sempre fazer as mesmas coisas, né?
enfatizar no desenvolvimento pessoal e corporal. Desenvolvimento pessoal pode ser até isso que Fábio falou, que não acontece em casa, a gente ensinar a criança a aprender a respeitar o outro, a conviver. Do outro, né? Isso. E o professor tem que criar um ambiente inclusivo para todos os alunos. Como eu já falei na outra pergunta, né? Que incluir. A inclusão, infelizmente, ela é muito linda no papel, mas na prática é muito difícil de É um acontecer. pouquinho de cada um, né? É. Se um pouquinho de cada um você ensinar o seu desde cedo. Outra coisa também que eu vi no estágio foi em relação a se o professor ficar com a mesmice, eles logo desinteressam nos 50 minutos, eles desinteressam do que você está Exatamente, é falando. por isso que tem E que aí tem oferecer. alunos que, por exemplo, assim, não gostam de futebol, igual meu filho não gosta de futebol. E se não tiver outra opção, eles ficam lá. Aí Não só os outros, fazem aí toda nada. vez só tem futebol, só tem futebol e é os mesmos. Então, tem que Então, assim, ser quando o bem professor diverso. consegue colocar no estágio mesmo, o professor que eu fiz o estágio, aí ele colocava dama, eles jogaram dama, ele colocava mais de opção numa aula só, dentro da quadra, ele tinha várias opções para poder conseguir levar todo mundo junto e não ficar sentado. Tem que fazer em algum momento, mesmo que a criança não goste, ela participar daquela aula, igual do futebol, para ele aprender, para ele se Sim. desenvolver habilidades que às vezes com a dama ele não vai desenvolver, mas que ele vai levar para a vida dele. Sim. E acaba que a gente começa a tomar gosto por aquilo que a gente vai fazendo. Às vezes a gente não quer fazer ou não gosta porque às vezes não tem aquela habilidade toda com aquilo. Aí depois que À medida aprende, que ele vai começa a fazendo, gostar. começa a gostar. É o que acontece com a exclusão. Às vezes o menino não sabe jogar, aí ele quer. Só que os outros, esse aí não sabe jogar. Não Eu quero não ele. quero ele no meu time, não. A criança põe pra ela que ela não gosta do futebol. Não é do futebol que ela não gosta, ela não tá gostando da exclusão porque ela não sabe jogar. Entendeu? É isso que acontece. A professora com quem eu fiz estágio agora, dos anos finais de anos iniciais, não dá futebol. Porque o aluno dela do primeiro ao quarto, ela não dá time, não, ela dá outras atividades. Porque ali futebol, quem vai jogar mais são os meninos que jogam e às vezes